Amém, irmão? Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em Filipenses capítulo 3. Foi onde nós paramos na segunda-feira. Filipenses capítulo 3. O apóstolo Paulo começa a tratar aqui nessa carta a respeito de um assunto recorrente em todas as cartas, que é o cuidado que nós devemos ter em relação à fé. Aquilo que efetivamente é fé, aquilo que não é. A fé verdadeira é propagada pelos verdadeiros servos de Deus. A fé falsa é propagada pelos falsos servos de Deus. Por mais que essa seja uma ideia lógica, infelizmente, a grande maioria dos cristãos não se apercebe quando isso acontece. E eu queria mostrar a vocês aqui, antes mesmo da gente começar a leitura do capítulo 3, o título da nossa mensagem de hoje é Em Defesa do Evangelho, que esse é um ensino do próprio Senhor Jesus, em Mateus capítulo 7. O Senhor Jesus nos adverte e Ele vai dizer que nós temos que tomar cuidado, pois existe uma porta estreita e uma porta larga. Ele fala que a porta estreita leva por um caminho apertado e leva à vida eterna, e são poucos que a encontram. Já o caminho, a porta larga, tem um caminho amplo que leva à perdição, e são muitos que entram por ela. E é justamente logo depois de falar desses dois caminhos que o Senhor Jesus diz como nós devemos ter muito cuidado em relação àquilo que é dito no nome de Deus. Porque nem todos aqueles que usam o nome de Cristo efetivamente são dele. Cuidado com os falsos profetas. Perceba a conexão direta com aquilo que está escrito no versículo anterior. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Então, quem são esses lobos devoradores que o apóstolo Paulo vai chamar lá no capítulo 3 de cães? São justamente esses falsos profetas. E por que essa adjetivação de lobos devoradores? Porque enquanto que o pastor ele tem cuidado com a ovelha, os lobos, o propósito é devorar a ovelha. Versículo 16: vocês os reconhecerão por seus frutos. É o que Paulo vai nos dizer também no capítulo 3 de Filipenses. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figas de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore má dá frutos maus. Então eu quero voltar agora à carta aos Filipenses e mostrar a vocês justamente que é isso que o apóstolo Paulo está falando para mais uma das igrejas que ele havia plantado. Você precisa entender que o inimigo ele vive ao derredor. Você precisa entender que, diferentemente de nós, que somos pessoas displicentes e facilmente perdemos o foco, o inimigo não. Ele sabe qual é o propósito dele aqui na terra. Está escrito em Apocalipse capítulo 12, e sabendo que ele tem pouco tempo, ele está com grande fúria e velocidade para atingir os seus objetivos, assim como os seus servos que vêm para roubar, matar e destruir, como está escrito em João 10. E aqui no capítulo 3, o apóstolo Paulo se preocupa com a igreja de Filipenses, porque ele sabia que todas as igrejas, assim como todos os cristãos, estamos correndo o risco de, se não diligentemente lutarmos para preservar a nossa fé, rapidamente ela vai ser tirada de nós. Versículo 1 do capítulo 3 diz: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. E mais uma vez, irmãos, nunca é demais dizer
que a satisfação em Deus é como um escudo de força para os ataques do maligno. Toda vez que eu estou satisfeito com Deus, toda vez que eu encontro o meu refúgio no Senhor, o inimigo, ele perde o seu poder de persuasão na minha vida. Como, por exemplo, o Senhor Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, você não está querendo ir embora com os outros? Vocês 12 não estão querendo ir embora? Para quem nós iremos, Senhor? Só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Só o Senhor pode nos dar o que efetivamente importa. Então, quando nós enxergamos as coisas dessa ótica, os ataques constantes do inimigo, internos e externos, eles são neutralizados. Então aqui ele vai dizer: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. O contexto aqui é muito importante. Talvez para você essa frase de Paulo está no lugar errado. Não, ela está no lugar certíssimo. Porque o que faz com que uma pessoa seja alvo fácil para um falso mestre é justamente a sua insatisfação com a sua vida. Então o que é que faz uma pessoa procurar uma igreja falsa, uma igreja que prega um falso evangelho? A insatisfação com a sua realidade. Olhe, na minha igreja, se você for lá, o seu casamento vai ser salvo, a sua vida financeira vai melhorar, e por aí em diante, em relação a todos os problemas da vida humana. Então aqui o apóstolo Paulo diz: não ouçam esses falsos mestres, não ouçam o seu próprio coração enganoso, mas ouçam a palavra de Deus, que diz que nós devemos nos alegrar sempre no Senhor. O Senhor deve ser aquele onde depositamos toda a nossa confiança e esperança. E se assim o fizermos, jamais seremos decepcionados, porque o amor de Deus é constantemente derramado em nossos corações, como diz a carta aos Romanos. Então aqui no capítulo 1, Paulo ainda continua e diz: eu escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é segurança para vocês. Eu estou usando aqui NVI, talvez seja um pouco diferente da maioria de vocês, mas o contexto, o significado é o mesmo. Então Paulo está dizendo aqui: eu falo sempre as mesmas coisas, eu não me canso de falar isso. Por exemplo, é cansativo para nós falar que existe vida depois da morte? Não deveria ser, porque afinal de contas todos nós, para estarmos com Cristo, teremos que deixar esse mundo. Será que é cansativo demais falar acerca de como existe uma ação do maligno no mundo? Não deveria ser cansativo para nós, uma vez que o inimigo vive ao derredor. Hoje, durante o dia todo, ele ficou ao seu derredor, e talvez você tenha sucumbido diante de uma armadilha dele, nem sabe. Tamanho é a nossa falta de cuidado. Muitas vezes a gente sucumbe, como foi o caso de Davi, servo de Deus. Ele caiu na armadilha do inimigo e nem percebeu. Foi preciso Natan vir até ele, tempos depois, para adverti-lo. Então nós precisamos tomar cuidado e estarmos sempre conversando uns com os outros as mesmas coisas. Se alguém vem até nós e traz assuntos fora da Bíblia, fora do contexto da Bíblia, nós devemos ter muito cuidado com essa pessoa. O apóstolo João, aquele que fala mais do amor do que qualquer outro apóstolo, ele diz: olha, se alguém vem até você e não traz consigo essa doutrina, nem se assente com ele, para que você não se torne participante das suas más obras. Então ele diz: não é cansativo para mim, e é segurança para vocês. Já falei sobre isso na segunda-feira, estou só repetindo. E justamente essa é uma segurança nossa. Às vezes a pessoa pode dizer: mas que igreja que você... Com certeza, se você já deve ter ouvido isso talvez uma dezena de vezes. Qual é a igreja que você congrega? Qual é a denominação? E a gente sempre fala: nós somos uma comunidade cristã e nossa denominação é a Bíblia. Aquilo que a Bíblia diz, a gente procura viver.
assim como os cristãos que vieram antes de nós, porque nós não somos os primeiros e nem seremos os últimos a andarem pelo caminho da fé. É importante a gente entender que aquilo que nós estamos ensinando aqui foi ensinado há 2000 anos atrás e tem sido ensinado, há 2000 anos. Mesmo durante o período do crescimento da Igreja Apostólica Romana, existiam os verdadeiros grupos cristãos que foram perseguidos por conta do apego à sã doutrina. Então, nada é novo que a igreja, que seja assunto para a igreja. Então, se existe alguma novidade no meio cristão, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Infelizmente, existe muita novidade no meio cristão. E só por ser novidade, a gente já deveria se opor. Mas, infelizmente, muitas pessoas têm abraçado o erro, sem terem nem noção disso. O apóstolo Paulo, agora no versículo 2, ele diz: cuidado com os cães. Perceba que essa linguagem do apóstolo Paulo é a mesma linguagem de Jesus. Jesus não disse: cuidado com os maus obreiros. Ele disse: cuidado com os lobos, que vêm até vocês disfarçar de ovelhas. Quem são esses? São os falsos profetas. Eles são lobos disfarçados de ovelha. O apóstolo Paulo está falando da mesma forma, porque quando nós trazemos uma figura, nós queremos demonstrar algumas coisas. Nesse caso, o que o cão faz? O cão é um animal extremamente perigoso, ele morde, ele é agressivo. Se ele não te conhece, ele vai tentar te morder. E é justamente isso que ele está dizendo: cuidado com os cães. Quem são os cães? O apóstolo Paulo, para não restar dúvida, ele diz: cuidado com esses que praticam mal, cuidado com a falsa circuncisão. A tradução da maioria de vocês diz: cuidado com os maus obreiros. Mas é justamente o que é um mau obreiro? É quem pratica o mal. Cuidado com aqueles que são da falsa circuncisão. A circuncisão, irmãos, era um sinal de separação do povo de Deus. Vem muito antes até de Moisés. A circuncisão é do tempo de Abraão. Quando Deus faz aliança com Abraão, ele institui a circuncisão em todo homem. E isso era uma demonstração que o povo de Deus era separado. Cortando um pedaço do seu corpo, ele estava demonstrando que havia uma separação interna dele em relação ao mundo que ele estava. E essa é a verdadeira circuncisão, a circuncisão do coração. Nós não amamos o mundo, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está dele. Essa é a verdadeira circuncisão. Nós não podemos jamais nos entregar, como está escrito na carta aos Gálatas, às paixões carnais, pois elas militam contra o Espírito. Então o apóstolo Paulo está dizendo: cuidado com esses, que eles praticam o mal, e nenhum mal é maior do que incentivar a pessoa a fazer o mal, por meio de falsos ensinos. Eu queria mostrar isso para vocês, uma passagem até que o irmão Rodolfo falou com a gente, na segunda-feira, em Romanos, capítulo 1. Uma passagem que é chamada por muitos de abandono judicial, quando Deus está dizendo que determinadas pessoas, Ele vai abandoná-los nos seus pecados. Ele não vai repreendê-los e Ele não vai enviar ninguém para fazer isso. Essas pessoas vão pecar e pecar, e somente naquele grande dia se encontrarão com Deus em juízo. Versículo 28 do capítulo 1 de Romanos. Além do mais, visto que desprezam o conhecimento de Deus, desprezam o conhecimento de Deus, e são um mau obreiro. Quando o apóstolo Paulo está incentivando um bom obreiro a se tornar um obreiro ainda melhor, que era o seu filho na fé Timóteo, ele diz: procura se apresentar um obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, porque maneja bem a palavra de Deus. Então isso é um bom obreiro, ele manuseia bem a palavra de Deus. E o mau obreiro é aquele que despreza a palavra de Deus, ele despreza o conhecimento de Deus, e ele acha muito mais agradável o conhecimento dos homens.
entregou a uma disposição mental reprovável. O que é isso? O que é uma disposição mental? Uma maneira de pensar reprovável. Então, às vezes, você vai conversar com determinadas pessoas que dizem cristãs e elas falam coisas completamente reprováveis. Você diz, mas como é que pode isso? Porque eles não têm a mente de Cristo. Para praticarem o que não deviam, tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, versículo 29. Maldade, ganância, depravação, estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem os seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, isso que é assustador, eles conhecem o justo decreto de Deus. Você vai conversar com algumas pessoas e ela diz, eu sei que se eu continuar fazendo isso eu vou para o inferno, mas eu não consigo parar de fazer isso. Você não consegue. Como assim? É a mão, corta. É o olho, arranca. Como assim você não consegue? Isso não é brincadeira não. Você tem que fazer. Você não já sabe que tem que fazer? O apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios 9, eu esmurro o meu próprio corpo. Por que o apóstolo Paulo fazia isso? Porque ele sabia que se ele não lutasse contra a sua carnalidade, ele iria ser reprovado naquilo que ele estava ensinando para os outros. É como um professor de matemática que ensina matemática e que erra cálculos na sua vida pessoal. Então ele está mostrando aqui, versículo 32, embora eu conheça o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, e a morte aqui não é a morte normal, é a morte eterna. Essas pessoas sabem, não somente continuam a praticá-las, e esse é o pior de tudo, não é só praticar, pior que praticar é isso aqui, mas também aprovam. A ideia de aprovar é incentivar, mas também aprovam aqueles que as praticam. É isso que é assustador. Por isso que quando uma pessoa oferta para uma falsa igreja, essa pessoa ela está fazendo um mal que ela não tem ideia do que ela está fazendo. Ela está incentivando a propagação daquilo que está afastando as pessoas de Deus. Então, o apóstolo Paulo estava preocupado com a igreja de Filipos. Porque, irmãos, é importante a gente entender que o seu muito conhecimento teológico não vai te proteger dos enganos. O que faz com que a gente, de fato, esteja protegido dos enganos é a nossa proximidade do Senhor Jesus por meio de uma vida de oração e de uma vida piedosa. Muitas vezes a gente já sabe o que tem que fazer, mas procura não fazê-lo. E pior, procura esconder isso dos outros, para que a gente não seja exortado. É isso que os fariseus faziam muito bem. Eles viviam vidas dissimuladas, para que eles não fossem exortados pelos outros. E aqui o apóstolo Paulo diz, cuidado com esses da falsa circuncisão. A ideia da falsa circuncisão é a mesma ideia, o irmão José está ensinando Apocalipse para a gente. Eu creio que daqui a pouco ele vai chegar nessa passagem. Abra comigo rapidamente no capítulo 3 de Apocalipse, a carta à igreja de Filadélfia. Diz assim, no versículo 9, veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás. O que é uma sinagoga de Satanás? É uma igreja liderada por um pastor não regenerado, cheio de crentes não regenerados, que se opõe à verdade. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás, que a si mesmo se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Essa é a ideia. Isso é uma falsa circuncisão. Pessoas que se declaram cristãs, se declaram evangélicas, se declaram muitas vezes espirituais, mais do que eu e você, mas elas não seguem o mesmo caminho de Jesus. Muito pelo contrário, elas seguem os seus próprios caminhos. Cuidado com esses. Esses são cães
Cuidado com esses praticam mal. Eles são a falsa circuncisão. Versículo 3. Pois nós é que somos a circuncisão. Nós, o apóstolo Paulo está falando, a verdadeira igreja, que está debaixo do verdadeiro evangelho, que é formado por pessoas que verdadeiramente foram regeneradas. Você foi feito uma nova criatura. As coisas antigas se passaram e eis que se fizeram novas. Existia uma postura na nossa vida que não existe mais. Existia um objetivo na nossa vida que era agradar a nós mesmos, que não existe mais. Nosso objetivo agora é agradar a Deus. Então ele diz, cuidado, pois nós é que somos da circuncisão. E ele fala da circuncisão aqui, interna, a troca do coração. Aquilo que Ezequiel profetizou, e eu porei em vós um coração de carne, e removerei o coração de pedra. Eu colocarei dentro de vocês o meu próprio Espírito. O que de fato, irmãos, de maneira prática, diferencia um cristão verdadeiro das demais pessoas? A presença do Espírito Santo. O único ser humano que tem a presença do Espírito Santo em si é um cristão regenerado. Não é a entrada na igreja, não é o cumprimento de rituais religiosos, mas é o fato de efetivamente você ser regenerado, você ter recebido o Espírito Santo que faz de você uma nova criatura. Eu quero mostrar isso para vocês no primeiro sermão de Pedro, Atos, capítulo 2. As pessoas ouvem Pedro pregar e elas ficam tocadas. Por que elas ficam tocadas? Porque o Espírito Santo as toca. As palavras que o apóstolo Pedro pregaram em Pentecostes, elas não entraram no ouvido dessas pessoas, elas entraram no coração. Pedro respondeu, arrependam-se, versículo 38 do capítulo 2. Arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. É isso que distingue um cristão verdadeiro de todas as demais pessoas. Um falso cristão, um não cristão, uma pessoa adepta de qualquer outra religião, ou até uma pessoa sem religião. O que faz com que o cristão seja essa pessoa diferente, essa pessoa que é de outro reino, essa pessoa que não é deste mundo, é justamente a presença do Espírito Santo de maneira constante na vida dele. O Espírito Santo, ele não vem e vai, ele mora em nós, no momento da nossa conversão. Esse é um dos princípios basilares da fé cristã. Cristo em nós, a esperança da glória, o Espírito de Cristo em nós. O Espírito de Cristo quem é? É o próprio Espírito Santo, como José nos ensinou ontem, no início do Apocalipse. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos, para todos os que estão longe. Nós aqui, que estávamos longe, tanto no tempo, quanto no espaço geográfico desse sermão, mas a promessa é para nós, para todos quando o Senhor nosso Deus chamar. Então é isso que aqui o apóstolo está combatendo, essa falsa circuncisão. E ele diz, nós é que somos a circuncisão. E o apóstolo Paulo, ele vai agora mostrar quais são as marcas da verdadeira circuncisão. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus. Como eu falei a vocês, a gente adora a Deus, mas a gente não faz isso na carne, nem na mentira. A gente faz em espírito, em verdade. São esses adoradores que o Pai procura. Jesus disse isso a uma mulher samaritana há 2000 anos atrás, e essa verdade dita pelo nosso Salvador continua valendo até hoje. O Senhor está em busca dos verdadeiros adoradores que adorem o Pai em espírito e em verdade. Pois nós que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus, essa é a nossa glória. Os falsos mestres, eles se gloriavam em si mesmos. Olha, venha para essa igreja aqui, porque Deus
única coisa de bom que a gente tem é Cristo. É a única coisa. De nós mesmos, nós não temos nada, jamais, do que nos gloriar. E se a gente fizer alguma coisa de bom, ainda é por causa de Cristo e sua misericórdia, que usa vasos imprestáveis como nós, para a sua glória. Então aqui o apóstolo Paulo mostra de maneira muito clara isso. Ainda hoje os falsos mestres continuam com esse mesmo caminho. Eles gloriam a si mesmos, eles procuram glórias humanas, enquanto que os verdadeiros cristãos, eles são aqueles que se gloriam em Cristo Jesus. A nossa glória é Cristo Jesus. A nossa glória é Jesus. Deus salva. Ele é o nosso Cristo. Ele é o enviado. E ele diz mais: e não temos confiança alguma na carne. Nenhuma confiança. Nenhuma. Por isso que quando a gente fala, médico diz isso, médico diz aquilo, meu filho, a gente tem que respeitar, mas não confiar. Confiança é em Deus. Quando alguém dá algum diagnóstico, a gente até respeita. Eu não sei se você já viu que um dos hábitos mais comuns, inclusive no meio dos próprios seres que não vivem debaixo de Cristo, é o que? A segunda opinião, não é assim? Imagina que você vai no médico, o médico diz: você está com isso aqui. Aí o próprio médico diz: se você não está assim tão seguro disso que eu estou dizendo, procure uma segunda opinião. Então os seres humanos são assim, eles dizem uma coisa hoje, outra coisa amanhã, e está tudo valendo. E a gente fica, irmãos, refém disso. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês: eu não aguento mais notícia de Covid. Eu não sei se vocês já saturaram também. Pelo amor de Deus, a vacina vai chegar amanhã. Ó, já comprou a vacina da Rússia? Não, agora é da China. Nos Estados Unidos tem um, já botaram até o nome da vacina. É Coronavac. Não é isso mesmo? Pelo amor de Deus. Ah, mas a vacina não é eficaz. Ah, mas é 50%. Ah, mas não sei o quê. Meu Deus do céu, irmão. Parece que só existe essa enfermidade no mundo. Vocês não estão percebendo que isso é uma atitude diabólica do inimigo nos tornar reféns? Eu falo isso por causa de mim hoje. Hoje eu passei mal, desde ontem que eu estou passando mal. Ontem à noite comecei a passar mal, ânsia de vômito, calafrio, dor de cabeça, dor no corpo, dor na barriga. Comecei a passar muito mal, achei que nem pudesse pregar aqui hoje. E aí de repente veio uma seta do diabo: você deve ter pegado Covid de novo. Eu digo: até eu dando ouvido para esse diabo, rapaz. Salva-me, Senhor. Então a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos, porque essas informações elas vão entrando, elas vão entrando, elas vão entrando. E se você não botar uma porta bem grande para elas não entrarem na sua vida, quando você vê, você já está falando igual o ímpio. Ah, mas cuidado, o Covid pega de novo. Não, para com isso. Se Deus quiser que você pegue 5 vezes Covid, você pega. Se Deus não quiser que você pegue nenhuma, você não pega nenhuma. Lá na casa do irmão Fábio, pegou o irmão Fábio e a irmã José, não foi? Pois lá na minha casa, nem minha esposa e minhas filhas pegaram. É Deus, meu filho, Deus não quis. A minha irmã mora do meu lado, tudo bem que ela higieniza. Eu acho que o Covid tem medo dela. Eles que nada não for ali não, que ele é barril. A quantidade de álcool, se eu for ali, me bate. Ó,
século passado, que é o meu caso, você vai ver que tem um monte de informações diferentes. Minhas filhas, olha, na minha época eu aprendi, e minha irmã aprendeu também, datilografia. Quem sabe o que é isso? Tem gente que nem sabe o que é isso. Máquina de datilografar. Que é isso, rapaz? Respeite. Nada com você. Hoje em dia minha filha tem, como é, aula de mídia social? Cybertexto. Já pensou se uma pessoa chega para mim na minha época e diz cybertexto? Eu digo, sai daqui. Então assim, as coisas mudam o tempo todo, irmão. A única coisa que não muda é o quê? A palavra de Deus. Glória a Deus. E você vai deixar sua confiança onde? Então, irmãos, aqui o apóstolo Paulo está mostrando isso. Não temos confiança nenhuma na carne. Hoje mesmo eu disse, olha para a minha carne. Eu digo, você não vai mandar em mim. E cheio de dor, eu peguei minhas filhas que estão fazendo dieta, olha por isso. Em nome de Jesus. E lá em casa está todo mundo precisando perder peso, parecendo minha esposa. E aí eu peguei as bichinhas e eu falei, papai, você está bem? Eu não estava muito bem não, estava mais para lá do que para cá, mas vou mandar. Porque a gente não pode, irmãos, não pode deixar que as coisas da carne mandem. Você vê até o simples dizendo que o cérebro é mais importante do que qualquer sensação do corpo. E aí chega os cristãos, meu filho, qualquer coisinha que seja. Aí, meu filho, não é assim não. Vamos lá. Não é crente? A nossa confiança está em quem? Cristo Jesus. Então pronto, se tiver que ir, foi. Se não foi, não foi. Então vamos lá. Mas pastor, você pegou essa doença onde? Não sei, meu filho. Ela que me pegou, na verdade. Porque eu não queria pegar ela, não. Você pegou a doença, eu não peguei ninguém, meu filho. Foi ela que me pegou. Pergunte, onde foi que Kiko pegou o chikungunya? Ele não sabe, até porque ele não pegou o chikungunya. Foi o chikungunya que pegou ele, pegou Marcelo, pegou José. Então a gente não sabe, irmãos. Mas Deus sabe. Eu acho tão bonito, é uma frase de um cristão do passado. Aquele mesmo que envia a tempestade, ele está no barco com a gente. Tá, faz uma referência, esse pensamento, essa reflexão, faz uma referência de um cristão que está pensando justamente naquela passagem que Jesus diz, vamos atravessar para outra margem. Aí todo mundo estava tranquilo, eles faziam isso direto. O mar da Galileia era praticamente, né, o quintal deles. Vamos atravessar para outra margem. Eles só não sabiam a tempestade que ia vir. Jesus já sabia de tudo, foi lá, foi dormir na parte de trás do barco. E a tempestade está lá comendo no centro. E aí tem um momento que eles não aguentam ver Jesus descansando. E eles, hoje é o mestre, o Senhor não se importa que a gente pereça? E Jesus diz, homem de pouca fé. E Jesus fala duas palavrinhas, vento, acabou. Mar, se acalma. Aí tudo se acalma. E eles ficam impactados com aquilo e diz, quem é este que até o mar e o vento obedece? Quem aqui já leu Gênesis 1? Eu vou ler, só para a gente entender, Gênesis 1. Se vocês quiserem me acompanhar, senão só se maravilhem. Olha, irmãos, tem um lugar que aumenta a nossa fé, é Gênesis 1. Gênesis capítulo 1. No princípio Deus criou os céus e a terra. Irmão, você já imaginou isso? Como Deus é uma pessoa humilde. Ele criou tudo o que existe nessa frase. No princípio Deus criou o céu e a terra. Todos os universos. Existem ainda galáxias que não foram descobertas pelo homem. Os binóculos, os super binóculos aí que os homens fazem, aqueles, não sei como é o nome que chama, né, para ver longe. Qual é o nome daquilo? Telescópio Hubble, né? Tem um aí que via não sei aonde. Meu filho, tem coisa que o homem ainda nem vê. Pois é, Deus fez tudo aqui, ó, de uma vez só. Aí depois diz assim, e era a terra sem forma e vazia. A ideia aqui é mostrar que tudo em Deus tem ordem e decência. A terra era sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face da terra, sobre a face das águas.
E disse-lhe Deus: haja luz. Acabei de descrever sua conversão. Glória a Deus. Você era treva e era vazio sem o Senhor. Aí teve um dia que Deus olhou para você e disse: haja luz, e houve luz. Foi assim que Deus abriu o coração de Lídia. Aleluia. Foi assim que Mateus, o publicano, largou a coletoria e seguiu a Jesus. Verdade. Houve luz. Por quê? Porque Deus disse: haja luz. Glória. Qual é a palavra que tem mais força? A de Deus ou do homem? A de Deus. Eu quero ver quando cortarem sua luz e você dizer: haja luz. Essa lâmpada acende. Deus viu que a luz era boa. A luz é o que, irmão? A luz é boa. E separou a luz. Separou o quê? Luz e trevas vão andar juntos? Não, desde o começo. Deus chamou a luz de dia e as trevas de noite. Passaram-se tarde e manhã. E esse foi o primeiro dia. Olha o primeiro dia, irmão. Então é para que a gente entenda o poder de Deus. A gente fica tão centrado nos nossos problemas, nas nossas fraquezas, nas nossas limitações, e a gente pensa que Deus é como nós. Não, irmãos, Deus não é como nós. Deus não tem fraquezas, Deus não tem limitações. E Paulo está aqui mostrando isso. Por isso que nós não temos confiança alguma na carne, porque a nossa carne é sempre limitada. Até as nossas melhores obras diante de Deus são como trapos imundos. Lá no inferno, irmãos, até o ímpio sabe disso. Tem um ditado popular. Esse dia minhas filhas me pegaram e começaram a falar: meu pai, me diga aí ditado popular. Meu filho, me pergunta o versículo bíblico. E aí eu fiquei dizendo os 4 ou 5 que eu sei, né? Mas até o mundo sabe de determinadas verdades. O ímpio diz: de boa intenção. Como é o ditado popular? De boa intenção. Até o ímpio sabe disso. Olha, o ímpio que vai falar, ele já sabe. Ah, mas eu fiz isso na maior boa intenção. Olha. Não, meu filho, tem que ser boa intenção, não, tem que ser bíblico. Foi bíblico? Não, porque se eu fosse seguir a Bíblia, se eu fosse seguir a Bíblia, ia ser, né? Ia desagradar A e B. Mas pelo menos você está agradando a Deus. Versículo 4. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. E Paulo está mostrando porque tem muita gente que acha que os cristãos, eles só são cristãos porque eles não tiveram nenhuma chance no mundo. Na verdade não, irmãos, a maioria de nós poderíamos ter muitas chances no mundo, se Deus assim o quisesse. O cristão não é aquele que perdeu tudo, mas é aquele que ganhou tudo. E ele ganhou tanta coisa que ele decidiu renunciar a coisas de menor importância. É como, por exemplo, vamos imaginar o irmão Quinho, que foi aprovado no psicoteste de primeira. Milagre. Então o irmão Quinho, ele tem lá um carro que a gente chama muito carinhosamente de cavalo branco, né? Então vamos lá, o irmão Quinho tem um cavalo branco, é um carro que tem vontade própria, muito parecido com o carro dos Flintstones. Quando falta combustível, ele pisa assim, sai andando com os pezinhos assim. Então vamos imaginar que o irmão Quinho, de repente, tem um irmão que é direcionado por Deus, e sabendo que o irmão Quinho trabalha com entregas, ele compra, diga um carro bom para entregas, Zé. S10. Uma S10 dessa nova, né? Pronto. E aí o irmão Quinho está lá com S10 e com o cavalo branco. Você acha que o irmão Quinho vai dar com o quê? Hein? Até pro trabalho dele, o que vai dar para botar mais entrega? A S10 ou o cavalo branco? Claro. Então é isso, irmãos. É como Jesus disse: a gente recebeu uma pérola preciosa e a gente vai e vende tudo que tem e compra aquela pérola e se alegra com isso. Não é assim que Jesus apresenta o Evangelho? Como um tesouro
tinha que estar na igreja. Eu realmente tinha que estar aqui. Ai de mim se não tivesse. Embora eu tivesse razões para ter tal confiança. Paulo vai mostrar porque Paulo vai falar desse assunto aqui de novo. Olha que coisa interessante. Nós estudamos recentemente a carta de 2 Coríntios, vocês se lembram? E Paulo teve que tocar nesse assunto. Que coisa chata. Porque muitas pessoas acusavam Paulo de ser uma fraude. Acusavam Paulo de não ser um judeu de nascença, e acusavam Paulo de não ter autoridade de falar as coisas que falava. Diziam muitas vezes que Paulo era um falso apóstolo, porque ele não fazia parte do grupo dos 12, que ele não tinha autoridade para pregar nem para falar, e que ele pregava contra a lei de Moisés. E o apóstolo Paulo, então, ele diz aqui, olha, no versículo 4 ainda, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. A carne aqui não é coisas ruins. Paulo está falando dos valores que o ser humano admira. Então, por exemplo, vamos imaginar que uma pessoa chega e faz o seu currículo. E aí lá no seu currículo você escreve servo de Deus. Já o outro vai apresentar o mesmo currículo e diz formado na faculdade não sei o que, mestrado não sei o que, doutorado não sei aonde, livros publicados não sei aonde, professor, aí rapaz, esse daqui realmente é cara. E Paulo está dizendo, irmãos, isso não é nada, isso é lixo, é isso que ele vai falar daqui a pouco. Versículo 5 ele diz, eu fui circuncidado ao 8º dia. A circuncisão, Paulo diz, eu sou circuncidado, mas eu, como circuncidado, digo para vocês que a circuncisão física, para quem não é judeu, não tem valor nenhum. Porque uma das coisas que os falsos mestres, propagavam, era que para você se tornar cristão, você tinha que se fazer judeu primeiro. E Paulo diz, de jeito nenhum. Não foi assim que Jesus Cristo mandou a gente pregar o Evangelho? Então aqui ele fala justamente essa verdade. Eu fui circuncidado no 8º dia de vida. Era assim que o judeu era circuncidado. Esse era o pacto que tinha. Pertencente ao povo de Israel. Eu sou do povo de Israel, da tribo de Benjamim. E talvez você não entenda o contexto aqui é muito profundo. Quando houve a cisão, a separação do reino de Israel em 2 reinos, na época do filho de Salomão, Roboão, 10 tribos seguiram a Jeroboão, e somente 2 tribos ficaram fiéis. Quais foram essas 2 tribos? Judá e Benjamim. Por isso que aquelas 10 tribos se misturaram e nasceram que povo que a gente conhece? Os samaritanos. Os samaritanos são fruto dessa miscigenação, porque depois aquelas 10 tribos, elas vão ser destruídas na época do reino assírio, e o rei assírio vai enviar povos estrangeiros para aquele lugar, e eles vão se misturar com os israelitas daquele lugar, e vai surgir um novo povo. Por isso que a samaritana dizia, Jacó, nosso pai, foi quem fundou foi quem fez esse poço aqui. Porque eles também acreditavam ser descendentes de Abraão. Mas quem ficou de fato firme, qual foi o reino que foi restabelecido, foi o reino de Judá. Na época de Neemias, Zorobabel. Então ele disse, eu sou da tribo de Benjamim, a tribo que ficou fiel, a tribo que de fato faz parte do povo do pacto. Verdadeiro hebreu, eu sou hebreu. Quanto à lei, fariseu. Paulo chega aqui e diz, olha meu filho, quanto à lei, eu sou fariseu. Se dizer fariseu, irmãos, era assustador. Os fariseus faziam coisas que deixavam as demais pessoas envergonhadas. Eles davam dízimo até das hortaliças. Você já imaginou isso? Eles se preocupavam com as mínimas coisas. Eles faziam uma caixinha de madeira e colocavam versículos bíblicos dentro dessa caixinha para dizer que a lei estava na sua mente. Eles colocavam tábuas na porta, a parte de cima da porta da sua casa, e ao sair eles tocavam naquela tábua para dizer, estou saindo com Deus. Ao chegar, eles tocavam naquela tábua. Você sabia que todo fariseu, na sua refeição, tinha que ter um pedaço de pão? Ele podia comer o que ele quisesse, feijoada, macarronada,
mas tinha que ter um pedaço de pão, para mostrar que o pão nosso era dado por Deus. Os fariseus, eles tinham práticas, sabe, irmãos, extremamente metódicas. Por isso que quando você diz que determinada pessoa era fariseu, a gente olha hoje no sentido, pejorativo, como algo ruim, uma pessoa legalista. Mas eles eram pessoas que se esforçavam muito para obedecer à lei, porque eles ainda não haviam entendido que o homem não pode obedecer à lei. Ele não tem capacidade de obedecer à lei em toda sua plenitude. E aquele que fraquejar em um só ponto da lei é reprovado por todos. De maneira que a nossa única esperança é Cristo. Os fariseus não tinham entendido isso. Mas Paulo diz: você acha que você é judeu de verdade? Meu filho, eu era fariseu. Porque muitas pessoas olhavam a forma de Paulo viver, como está escrito em 1 Coríntios 9, para os judeus eu pregava, como de fato judeu, mas para quem não era do judaísmo, eu pregava respeitando os costumes deles. Mas sabendo que eu estou debaixo da lei de Cristo, é o que ele vai dizer lá. Então Paulo diz: quanto ao zelo perseguidor da igreja, olha que coisa. Ele não era um fariseu comum, porque se ele fosse um fariseu, ele já era incomum. Mas ele era, dentro do grupo dos fariseus, ele fazia parte de uma nata. Pessoas que deixaram os seus afazeres para perseguirem a igreja. Não sei se vocês viram, o próprio apóstolo Paulo foi vítima disso numa época. Quando ele foi preso em Jerusalém, 40 fizeram juramento de anátema, de só comer depois que Paulo estivesse morto. Paulo fazia parte desse grupo de fariseus que deixavam as suas vidas pessoais e se entregavam a um combate físico contra a igreja. Ele disse: eu prendia, eu fazia as pessoas blasfemarem contra o nome de Jesus. E quando algum dos cristãos estava sendo condenado à morte, eu dava o meu voto contra ele. Esse é Paulo. Por isso que quando chegava um falso mestre judaizante, Paulo diz: meu Deus, eu já sei. Eu sei tudo que vocês fazem e pensam, porque eu era como vocês. Quando a gente fala, irmãos, das falsas igrejas aqui, eu creio que muitos de nós aqui falam com autoridade, porque a gente já fez parte delas. Muitos de nós aqui já fomos machucados, maltratados, decepcionados, por meio de falsas declarações, por meio de falsos profetas que criaram em nós falsas expectativas, mas nós não somos vítimas, nós éramos tão culpados quanto eles. Mas pela graça de Cristo, Ele nos resgatou do engano, como fez com Paulo. Estamos aqui reunidos em nome dEle, para a glória dEle, entendendo que não temos do que nos gloriar na nossa própria carne. Perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Olha como Paulo vivia. Eu só olhava para Paulo e dizia: esse é o cara. Quando formar fila para ir para o céu, ele está em primeiro lugar. Ninguém vai passar na frente dele. Você acha que era só você chegar no Sinédrio e pedir cartas de autorização para ir perseguir os cristãos em Damasco? A pessoa tinha que ter muito respaldo para fazer isso. Vocês sabem como era o Sinédrio na época de Jesus? E Paulo tinha esse respaldo no meio da própria liderança judaica. Paulo agora diz para essas pessoas: mas o que para mim era lucro, eu espero algum dia dizer isso junto com vocês. Mas o que para mim era lucro, olha o que Paulo está dizendo aqui. Tudo aquilo que o mundo diz que é lucro, aquilo que para mim era lucro, passei a considerar como perda. Olha, irmãos, eu quero dizer para vocês: o dia tem 24 horas. Estou errado? A semana tem quantos dias? 7. Os anos têm 365 dias. Você acredita que você vai passar de 100 anos? Ainda que você viva 100 anos, é como se fosse, irmãos, essa ponta aqui, ó, do microfone,
Isso daqui, ó, fosse a sua vida, e vai acompanhando, não para. E a sua vida terrena é isso aqui, 100 anos. Você acha mesmo que quando você investe todo o seu tempo e recursos nas coisas desse mundo, você está fazendo uma escolha sábia? E aí você deixa toda a sua eternidade para pensar depois. Você acha que é a sua escolha sábia? Você acha que mais importante é esse tempo aqui ou todo o restante do tempo que a gente vai ter? Nós não somos seres eternos. Eterno só tem um, é Deus. Nós somos seres imortais. E é por conta disso que existe o inferno. Todos aqueles que não vão viver em comunhão com Deus quando chegar a consumação dos séculos, eles terão que ser colocados em um outro lugar. É o que está escrito em Apocalipse capítulo 20. Então você acha que é sensato você fazer esse tipo de escolha? Se preocupar mais com as coisas terrenas do que com as coisas celestiais? Se alguém pensa, versículo 7, perdão, mas o que para mim era lucro, o que para você é lucro hoje? Por que você não faz um curso, faculdade? Por que você não investe o dinheiro assim? Por que você não faz assado? Irmãos, tome muito cuidado. Eu não quero entrar aqui no processo de legalismo, dizendo que isso ou aquilo é errado, porque Deus, Ele pode ter propósitos na vida de cada um diferente aqui. Mas a ideia é que você não pode enxergar isso como lucro. Temos que tomar muito cuidado, porque a nossa fonte de lucro é a piedade com contentamento. Essa é a nossa fonte de lucro. O que para mim era lucro, quando você faz qualquer tipo de planejamento à parte da eternidade, você está revelando a sua loucura. É o que Jesus nos ensinou. Existe um homem, Jesus conta uma parábola. Existe um homem que tinha um campo, e o seu campo deu uma colheita muito grande, tão grande, que ele não tinha como colocar os cereais no seu celeiro. Então o que foi que ele pensou? Destruirei os meus celeiros e farei celeiros maiores ainda, e depois que eu terminar a minha obra, eu irei me deleitar nela. E todas as suas pretensões são alcançadas. Ele constrói um celeiro maior, ele faz a colheita, ele guarda tudo. No dia que ele colocou o último grão dentro do celeiro, ele fechou a porta e disse: agora eu vou viver de boa. Deus diz: louco, esta noite eu virei buscar a sua alma. E todo esse trabalho que você teve, para quem será? Você não vai aproveitar isso. Já imaginou? O esforço que muitas pessoas estão fazendo, elas nunca vão aproveitar. A avareza é algo além de diabólico, estúpido. As pessoas guardam coisas como se elas fossem usá-las, e elas não vão ser usadas, mas aquelas coisas estão usando a elas. Paulo diz: eu não permito isso. Eu passei a considerar perda por causa de Cristo. Por exemplo, olha, eu vou falar aqui com vocês. Vocês se lembram que quando Paulo chegou em Coríntios, ele foi trabalhar, não foi? Tinha lá um casal crente, Priscila e Áquila. Eles trabalhavam com tendas, e era o mesmo ofício de Paulo, e Paulo começou a trabalhar. E aí de repente, vamos imaginar que aquele negócio está crescendo. Rapaz, eu botou uma filial não sei aonde, bota outra filial não sei aonde, outra. Paulo, o negócio foi para frente. Paulo, onde você chega dá certo. Paulo, você é de Deus. Paulo, oh, aleluia. Aí chega a oferta da Macedônia, e aí Paulo disse: amanhã não veio mais trabalhar. Eu, gente, como assim? Porque eu não estou aqui para ganhar dinheiro. Eu estava aqui para mostrar para os irmãos coríntios que eu não tenho interesse nos recursos dele.
Mas Deus, por meio de outros irmãos, enviou recursos para me manter aqui. Então eu não preciso mais trabalhar. Porque trabalhar para ganhar dinheiro, para mim, é perda de tempo. No caso de Paulo, o propósito dele era pregar o Evangelho. Já imaginou isso? Você faria essa escolha? Ganhar menos na terra para fazer mais para o céu? Nós vivemos em um mundo em que dizer essas coisas parece o quê? Loucura. É por isso que eu não frequento aquela igreja. Que nada, camarada, não deixa eu trabalhar, não deixa eu estudar, não deixa eu fazer nada, aquele pastor louco. Estou orando para o meu filho sair de lá. Orando, jejuando. Eu não pode esse negócio, não deixa o menino fazer nada. Eu fiz tudo. Mas o que para mim era lucro. Ó, irmãos, é lucro. Mas a grande questão é que é lucro por um período de tempo tão pequeno. É verdade. Eu já vou concluir. E ele diz: eu passei a considerar por perda. A gente tem que tomar muito cuidado, porque não é simplesmente a negação das coisas materiais. Os monges budistas fazem isso. Tem muitas pessoas que decidem ter uma vida mais simples e abandonam, né? Vão viver no meio da floresta, no meio do mato. Não, não é isso que Paulo fez. Paulo fez tudo por causa de Cristo. Foi o que eu expliquei para vocês. Paulo entendeu que existia algo que tinha mais valor, que era o Senhor Jesus e o seu reino. Porque você acha que Jesus nos diz em Mateus 6,33: buscai, pois, em primeiro lugar o meu reino, a minha justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Isso é lucro de verdade. Você já imaginou, irmãos, você, no seu momento de maior desespero, clamar a Deus e Ele te responder? Que coisa linda! Enquanto que os ímpios, é o que diz Provérbios 1, eles vão clamar a Deus no seu momento de maior desespero, e Deus não vai responder isso. Já imaginou isso? Malaquias está lá escrito: eu mostrarei para vocês mais uma vez a diferença que eu faço entre aqueles que me servem e aqueles que não me servem. Paulo entendia isso. Versículo 8: mas, mais do que isso, considero tudo como perda. É a camisa de José. E agora a segunda pele. Tudo é vaidade. Está na Bíblia? Está. No livro de Eclesiastes. A única coisa que não é vaidade é aquilo que você faz por Cristo, em Cristo, para Cristo. O resto é tudo vaidade. Então ele diz: mais do que isso, considero tudo como perda. Não é simplesmente, irmãos, não ter valor. Ele diz: não, isso é prejuízo. Eu não sei se vocês acham isso também, se vocês pensam assim. Quanto tempo a gente perde com televisão, com celular, com computador? Estou falando para mim, eu perco tempo com essas coisas. Infelizmente, preciso lutar mais. Quanto tempo a gente perde pensando em problemas que nunca vão se concretizar? Quanto tempo a gente perde se preocupando com coisas que dependem de Deus e não de nós? Como o amanhã. O amanhã pertence a você? Nem a mim. O amanhã pertence a quem? A mim. Buscai cada dia os seus próprios cuidados. E a gente gasta tanto tempo no amanhã que muitas vezes não tem força para o hoje. Sabe qual é o nome disso? Ansiedade. Você gasta tanto tempo com o amanhã que você perde as forças para o hoje. Então ele diz: mais do que isso, considero tudo como perda. Como era isso? Comparado com a suprema grandeza. Entenda essa figura que Paulo está colocando na nossa frente, a suprema grandeza. Ele está dizendo: não existe nada maior
Sabe? É isso que as pessoas não enxergam. Na fé verdadeira nós encontramos tudo que o mundo sequer pode imaginar. Paz, alegria, fé. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento. E a ideia de conhecimento é relacionamento. A suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Olha que coisa linda, irmãos. A suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Ele é o meu Senhor. Eu não sei se Ele é o seu. Eu não sei se Ele é o deles. Ele é o meu Senhor. E nele eu encontro tudo. E não me falta nada. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Ele é a luz verdadeira que ilumina o mundo inteiro. Ele é o pão vivo. Ele é a água que sacia e nunca mais teremos sede. Ele é o nosso bom pastor. Ele é a ovelha de sacrifício. Esse é o nosso Jesus. Glória a Deus. Ele é a nossa rocha, que podemos edificar a nossa vida. Ele é a nossa fortaleza nos dias mais sombrios. Ele é o nosso protetor. Ele é o nosso redentor. Esse é o nosso Jesus. Paulo entendia tudo isso na pessoa de Cristo. E aí ele diz aqui: por quem perdi todas as coisas. Paulo perdeu todas as coisas se imaginar, a ponto das pessoas tratarem Paulo em alguns momentos como uma pessoa desprezível. Porque Paulo entendia que não adiantava mais aquela capa que o mundo insiste para que eu e você venhamos a usar. O mundo quer que a gente vista uma capa, que a gente tenha um disfarce. Você se diz evangélico, cadê o seu disfarce? Não, irmãos, nós não temos disfarce. Nós estamos totalmente despidos do nosso eu e fomos revestidos pelo sangue de Cristo. Ele diz aqui, finalmente: eu considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Só até aqui. Você entende o que é considerar algo como fezes? Paulo está aqui, irmãos, sendo o mais claro possível. Paulo não está usando de hipérbole, Paulo não está exagerando, Paulo está dizendo a verdade na sua vida. Ele estava dizendo aí: todas as coisas que o mundo tenta me oferecer são fezes, não prestam para nada. Me diga, para que um doutorado em teologia, para alguém pregar o Evangelho? A gente vai pregar o Evangelho, se Deus permitir, até lá, no sábado, em Vista Alegre. Precisa de doutorado em teologia? Precisa? Para cantar o louvor, precisa ser cantor profissional? Precisa ter a voz mais afinada do mundo? Não, precisa ser crente. Precisa ser crente para pregar, precisa ser crente para louvar, precisa ser crente para todas as coisas para Deus. Ao dizer essas coisas do mundo, elas roubam a nossa devoção e o nosso tempo. Por isso ele diz, Efésios. Sabe, irmãos, é importante você entender porque Paulo usa essa palavra esterco. Paulo podia dizer, isso é lixo. A ideia de esterco aqui é a ideia de sujeira. Aquilo que você acha que vai melhorar a sua vida só está sujando ela. É verdade. E aqui uma conexão muito clara com a parte final das Escrituras, que é Apocalipse 22. O limpo, limpe-se mais ainda. Não diz que o limpo vai se sujar. O limpo
limpe-se mais ainda. Se eu sei que isso é esterco, eu vou tirar isso da minha vida. Eu quero viver uma vida limpa. E a limpeza, do contexto de Apocalipse 22, está relacionada à vida de santidade. A uma vida onde Cristo, Ele é o nosso principal referencial. Aonde todos nós nos movemos no caminho de Cristo e para mais perto dele. Eu oro nessa noite, irmãos, para que essa seja uma verdade nas nossas vidas. Não sei se você já se cansou, como eu, de como o mundo tenta nos amoldar a ele. Você precisa ter as características físicas do mundo. Você tem que se vestir como o mundo. O mundo cobra que você tenha determinadas qualidades que muitas vezes vão roubar de você as efetivas qualidades que Jesus disse que você tem que ter. Por exemplo, o mundo diz que você tem que chegar lá, o que você quiser, você tem que ir lá e conquistar. Jesus disse que a gente tem que o quê? Renunciar. E aí? O mundo diz que você tem que salvar a sua vida. Cada um salva a sua. Se o negócio ficar feio, cada um por si. Deus diz isso? Não. Jesus disse: não tem que salvar a sua vida. Entregue-a por amor a mim e ao Evangelho. Foi entendendo essa verdade que Jim Elliot falou uma frase que muitas pessoas não conseguiram entender quando ele disse isso. Às vezes a gente tem que dar até o que a gente não tem para ganhar o que a gente não pode perder. Ele está falando de quê? Da vida. Quando você é cristão, você percebe que a vida não é sua. Uma hora Deus vai tomar de volta e vai pedir contas do que você fez com o tempo que Ele te deu aqui na terra. E aí você precisa dar até o que você não tem para ganhar aquilo que você não pode perder, que é a salvação. Que a gente vá para casa com isso na nossa mente. Deus está no controle. Essa não é uma frase de efeito. Essa não é uma frase de oba-oba. Essa tem que ser uma verdade fundamental da nossa vida. Deus está no controle. Cada vez que eu renunciar às coisas, cada vez que eu passar por dificuldades, eu vou saber que Deus está no controle. Cada vez que uma tempestade vier, eu vou saber que Deus está no controle. Então é assim que nós como cristãos precisamos nos mover. É assim que nós olhamos para a situação de Dylan. É assim que nós olhamos para a situação de Osana. É assim que nós olhamos para a situação de Dona Maria, para a situação do seu Edson. Todos eles estão enfermos, as suas enfermidades são nas devidas proporções sérias. Mas Deus está no controle. E nós não fazemos isso como uma atitude de que a partir de agora a gente não faz mais nada. Muito pelo contrário. Se Deus está no controle, eu sou um servo de Deus, Deus vai usar quem para fazer as coisas? O servo. Então a gente vai orar e Deus vai nos usar como sua mão aqui na terra, para nos ajudar uns aos outros, glorificando o nome dele. Deus está no controle. Que cada vez mais, irmãos, a gente ande debaixo dessa verdade, porque é uma verdade que muito facilmente a gente repete, mas dificilmente a gente vive. Eu estou falando isso para mim. Eu sei que vocês são mais espirituais do que eu. Mas é tão difícil, irmãos. Mas é possível em Cristo Jesus. Aquele que deu seu Filho por amor a nós, como não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? Ele está falando inclusive das nossas fraquezas espirituais, que são supridas pelo Espírito Consolador que Cristo enviou para nós. Que essa seja a nossa realidade. Ó Deus, nós te agradecemos por nessa noite nos mostrar mais uma vez a brevidade da vida e a proximidade da eternidade. Ajuda-nos, ó Pai, a viver
e a morrer por amor a Cristo. Oramos nessa noite pelo pequeno Dylan. Mais uma vez, Senhor, apresentamos as nossas orações como aquela viúva pobre que batia todo dia na porta do juiz. Julga a minha causa. Foi assim que o Senhor nos ensinou a orar, Senhor. Sem desistir, sem retroceder, sem perder a fé. Nós acreditamos que Dylan vai ficar com o Senhor. E pedimos a Ti que a Tua mão restaure a saúde de Dylan. Independentemente do esforço dos médicos, do zelo dos profissionais da área de saúde, mas é o Teu poder, Senhor. O Senhor que envia a tempestade é o mesmo que acalma. É debaixo dessa fé que nós pedimos mais uma vez, Senhor, restaura a saúde de Dylan, Senhor. Oramos também pela irmã Zana, restaura a saúde dela, Senhor, para que ela possa glorificar o Teu nome e Te servir cada vez mais em espírito e verdade. Abençoa a vida de Dona Maria, Senhor. Que ela possa sentir a Tua presença, Senhor, viva e real, todos os dias. Que ela possa se sentir cuidada, protegida, guardada. Ajuda, Senhor. Abençoa a vida de seu Edson, Senhor. Que ele possa Te conhecer. Que ele possa ser salvo por Ti, Senhor. Ajuda também a saúde dele, Senhor. Ó Deus, o Senhor sabe das necessidades de cada um de nós aqui. Melhor do que nós. Por isso clamamos. Tem misericórdia de nós, Senhor, e nos ajuda. Nos ajuda em meio às nossas fraquezas. Até nos nossos pedidos, Senhor. Muitas vezes pedimos pelo nosso coração, que muitas vezes nos engana, pedimos pelos nossos olhos, que também muitas vezes nos enganam, mas o Senhor, como bom Pai, como perfeito Deus, sabe o que é melhor para nós. Por isso oramos a Deus que seja feita a Tua vontade nas nossas vidas, pois ela é e sempre será boa, perfeita e agradável. Eu Te agradeço, Senhor, pela enfermidade que eu tive e que eu estou tendo, porque é por meio dela que o Senhor tem me mantido perto de Ti, Senhor. Eu louvo a Deus, Senhor, pela vida desses irmãos amados que o Senhor mesmo tem trazido para que caminhemos juntos rumo à cidade celestial. Continua a abençoá-los, Senhor, com a Tua mão, com a Tua destra de justiça. Abençoa a irmã Gisele, a pequena Helena, que elas sempre se sintam presentes na Tua obra. Que cada vez mais estejamos juntos no Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado.